Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania, hoje com o tema A Importância do Gás Natural para o Desenvolvimento de Rondônia. Meu convidado de hoje é o Éden Cruz, que é engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Santa Catarina, diretor técnico e comercial da Romgás, que é a Companhia Rondonense de Gás. Éden, seja muito bem-vindo. Fabrício, eu agradeço ao convite que foi feito aqui para falar sobre essa coisa que eu considero muito importante e que eu gosto muito de falar porque eu sou um fã, que é o gás natural. Vamos começar já com essa pergunta, né? O que é o gás natural? Vem se falando muito isso no plano federal, no governo federal, a ponto até de ser lançado um programa que é Gás para Crescer, né? Nós podemos encarar o gás natural como duas coisas. Primeiro, como um combustível e segundo, como matéria-prima. Combustível como carvão, como a gasolina, como o querosene, o etanol, o álcool, qualquer combustível desse, o GLP. O gás natural é um combustível, ou seja, ele serve para gerar energia. Como? Por queima. Ele tem algumas vantagens com relação a esses combustíveis. Pela sua composição, o gás natural ele tem uma predominância de uma substância chamada metano. O metano é um gás leve e, por ser leve, ele flutua. Então, essa é a primeira vantagem do gás natural, é a segurança no seu uso. Ou seja, se nós estamos em casa, numa indústria, se há um vazamento desse gás, ele não se acumula na parte de baixo, como seria um vapor de gasolina, como seria um GLP. Ele sobe. E quando ele sobe, qualquer fresta que tenha, ele vai sair. Então, dificilmente nós temos aí ouvindo falar de uma explosão de gás natural. Raramente acontece, muito raro. E as que têm acontecido, as pessoas ficam pesquisando para saber o que aconteceu e é uma probabilidade muito baixa. Uma outra característica é que para o ponto de ignição, hoje, falando naquele negócio da explosão, ele é muito estreito. Então, a concentração de gás que precisa, de gás e oxigênio para explodir, são condições muito críticas. É muito difícil a gente chegar àquela condição. Então, segurança está aí. Ele flutua e uma condição para a explosão também é crítica. Um outro ponto, ele não é tóxico. Claro que ninguém vai ficar respirando gás natural. Mas se você estiver num ambiente que tem um vazamento, você não vai morrer porque respirou aquilo, né? Se você pode ficar na parte de baixo, se ajoelhar e ir de rastro, como ele está em cima, então você não tem esses riscos. Nós estamos falando só de segurança. Agora vamos falar de outras aplicações. O gás natural ele pode ser aplicado em indústrias que precisam de um controle maior de chama. Vamos lá, indústria de cerâmica branca, certas indústrias de tecido, indústria de vidro. Pela característica de homogeneidade dele, ele pode controlar a temperatura muito fácil e controlar o tamanho de chama. Também tem a indústria gráfica, algumas aplicações de impressão, você precisa secagem com chama e você consegue isso com gás natural. Nós vamos falar de muitas coisas sobre o gás natural. Na residência, nós temos aplicação em aquecimento e em cozinhar os alimentos, como o GLP. Nós temos na indústria aplicação em caldeira, nós temos na geração termoelétrica, o gás natural, é uma infinidade de coisas que ele tem como energético, né? Como matéria-prima, ele tem um uso importante, que é na produção de fertilizantes nitrogenados. É o N do NPK dos fertilizantes, que aqui em Rondônia deve se usar muito, porque é um país, um estado agrícola. Muito bem. Até para a população entender um pouquinho que o gás natural não é o GLP, como o senhor disse, que é o gás da botija de gás que nós usamos no dia a dia, que inclusive o preço está lá em cima, mas o gás natural ele também pode ser usado como gás de cozinha, como ele é utilizado no Sudeste, no Sul, gás encanado lá em São Paulo e Rio de Janeiro já é utilizado e poderá ser um dia utilizado aqui em Rondônia também. Qual que é a origem do gás natural? Ele é um componente do petróleo? É um combustível fóssil? A origem do gás natural ela é a mesma origem do petróleo, a origem do carvão. O que diferencia o carvão deles é que o carvão, a origem é vegetal, e o petróleo, o gás natural, a origem é animal. Foram seres vivos que foram soterrados há milhões de anos atrás, e soterrados de uma forma especial. Isso precisa ter uma camada impermeável de rocha, onde houve esse assentamento de acúmulo de animais, né, no caso do petróleo e do gás natural, e uma cobertura também impermeável, de tal forma que aquele ambiente virou um forno. Ou seja, alta temperatura, matéria orgânica sendo submetida àquilo. Contando com algumas
alguns seres pequenos, né, pequenininhos que vão consumir, nós chegamos então à decomposição dessa matéria. Essa matéria vai sendo decomposta em líquidos e gases. O líquido que fica ali é o petróleo. O gás que fica ali é gás natural. Nós temos alguns estados, em alguns locais, onde esse gás ele está sozinho. Em outros locais ele está associado ao petróleo, ou seja, depósito com gás sozinho, chama gás isolado, e depósito com gás associado. Aqui no Brasil, a maior parte do depósito é com gás associado. Mas nós temos grandes depósitos de gás aí pelo mundo. Nós temos a Rússia, por exemplo, com uma reserva de gás imensa. Nós temos o Irã com uma reserva de gás imensa, os próprios Estados Unidos com uma reserva imensa. Aqui a Argentina tem reserva de gás isolado também. Bolívia também? A Bolívia também com grande reserva de gás. Então, a origem dele é a mesma origem do petróleo. E nós temos aqui também Urucu, que fica no Amazonas, a mais ou menos 500 quilômetros de Porto Velho. É uma base da Petrobras fantástica. Eu tive o privilégio de conhecê-la 15 anos atrás, quando se falava em trazer o gás natural por um gasoduto até Porto Velho, para poder gerar energia através das termoelétricas, aqui a Termonorte 1 e Termonorte 2, que já foram construídas reversíveis, né? Elas funcionam tanto com óleo diesel, quanto como o gás natural. E a termoelétrica está parada já há um ano sem gerar energia, poderia estar produzindo aí uma energia limpa. Quando é que nós vamos ter um gás aí definitivamente aqui em Rondônia? O Urucu, será possível um dia vir esse gás para cá ou não? Essa é uma situação interessante. E aí eu vou fazer uma analogia. Quando surgiu essa história do gás aqui em Rondônia, vamos falar de 20 anos atrás, a tecnologia de gás era uma, quer dizer, ou seja, só tinha uma forma de a gente levar gás para algum lugar. Era pegar um duto e levar para aquele lugar, de um campo de gás e levar para aquele lugar onde vai ser o consumo. Eram os gasodutos. Mas se a gente for pensar no que era um telefone celular naquela época e no que é um telefone celular hoje, a evolução dessa tecnologia de transportar esse gás evoluiu mais ou menos da mesma forma. Surgiu um diferencial que foi liquefazer esse gás. Então, hoje nós temos o gás natural liquefeito. É um processo de liquefação desse gás que faz com que ele possa ser transportado para qualquer lugar do mundo. Só para dar um exemplo, vamos dar um exemplo na Rússia, por exemplo. A Rússia tem grandes gasodutos que cortam a Europa inteira, então ela supre a Europa de gás. Mas ela só podia suprir a Europa. Hoje, com o gás natural liquefeito, a Rússia pode mandar gás para onde ela quiser. O Japão, por exemplo, ele não tem uma gota de gás lá. Quando teve o acidente de Fukushima, naquele tsunami que todo mundo lembra, morreu muita gente, a central nuclear de Fukushima, ela sofreu uma avaria muito grave e que fez com que o governo japonês tivesse que fechar todas as centrais telefônicas para fazer uma avaliação. Nesse ponto, o Japão não tinha como gerar energia nuclear, que era uma base muito forte deles, e eles precisavam de gás. E daí surgiu um grande fluxo de gás natural liquefeito aí pelo mundo na direção do Japão. Então, essa tecnologia de gás natural liquefeito, ela se amplificou. Hoje a gente tem gás natural liquefeito transportado por navio, e esse mesmo gás ele pode ser armazenado e depois distribuído por carretas para qualquer lugar onde a gente quiser. Então, hoje nós temos essa opção do gás natural liquefeito. Um outro ponto que a gente pode trabalhar, que seja uma outra tecnologia que tem crescido bastante, que é que nós vamos chegar mais adiante, é o biogás e o biometano. O biogás é o gás originado da decomposição de resíduos orgânicos, sejam resíduos sólidos, aquilo que está no lixo, ou resíduo de uma plantação, de uma cultura, resíduo de culturas de animais, ou resíduo líquido, que é o próprio esgoto. Então, o tratamento desses resíduos, ele gera gás, chama biogás. Esse biogás tratado, ele vira biometano, que tem a mesma característica do gás natural. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o gás natural, na verdade, quando ele sai de um campo, ele precisa ser processado para chegar às especificações dadas pela agência reguladora brasileira, no caso nosso aqui. Então, essas especificações, elas tratam do quanto ele gera de calor e do quanto ele gera também de poluentes e da composição, do quanto de metano ele tem na sua composição. O biometano, que vem do biogás, ele atende a mesma característica e pode ser substituído pelo gás natural. Biometano originário da onde? Hoje, onde se traz muito biometano? Aterros sanitários. Quando teve essa lei chamada Lei do Lixo, ela gerou os aterros sanitários.
E o objetivo dos aterros sanitários é evitar poluição do solo, através daquele chorume, e a poluição do meio ambiente através da liberação de gases, principalmente metano, que podem espalhar por aí. Então, num aterro sanitário, o chorume ele é recolhido e tratado, e esse gás ele é recolhido e aproveitado. Então, nós temos, por exemplo, geração de energia elétrica através de gás vindo de aterro. O aterro é simplesmente um exemplo de biogás. Nós temos outro exemplo que são os aproveitamentos, por exemplo, da cultura de porco, da cultura de frango, das culturas mesmo de soja, todos os restos você pode utilizar para fazer o biometano. Então nós temos aí diversas formas, aqui em Rondônia nós temos a possibilidade de ter essas origens aí do gás. Né? Não, e percebe-se que então nós não precisamos mais do gasoduto, né? Dá para importar gás de outros países e talvez até com um preço competitivo, né, para poder talvez gerar energia através de uma termoelétrica ou até fábricas, né, de cerâmica, enfim. Mas eu queria saber o seguinte, tem gás no Amazonas, gás no Peru, gás na Bolívia e em Rondônia? Se perfurar aqui um poço, nós vamos encontrar gás, petróleo? É essa a possibilidade? Essa é uma pergunta muito importante, porque a presença de gás e de óleo, ela está aliada a uma formação rochosa chamada rochas sedimentares. Essas rochas, existe um mapeamento do Brasil de toda onde existe esse tipo de rocha. E aqui em Rondônia, por exemplo, nós estamos praticamente com duas bacias sedimentares. Bacias sedimentares. Uma bacia que é a bacia do Acre, que está ligada também na bacia do Amazonas, que está ligada lá na bacia do Peru. E nós temos a bacia dos Parecis, que é daqui da Serra dos Parecis, que são bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares são prováveis repositórios de óleo ou de gás. O que precisa saber para fazer para ter isso? Aqui no Brasil, como funciona? Nós temos a Agência Nacional de Petróleo, que é o órgão regulador. A Agência Nacional de Petróleo é responsável pela prospecção dessas bacias para saber aonde realmente existe, onde é possível obter esse óleo. Às vezes o óleo está espalhado, o gás está espalhado e não é possível economicamente você aproveitar. Mas a prospecção é feita por agência reguladora. Depois disso, onde a agência vê que realmente há possibilidade de um aproveitamento, ela faz uma licitação dessas áreas. Então, as empresas que vão explorar compram essas áreas, essa licitação, e então elas vão explorar. Bom, é claro que não é possível a agência reguladora fazer uma prospecção no Brasil inteiro. Isso custa muito dinheiro. Então, o que nós temos visto é que a preferência tem sido para onde tem maior probabilidade, que é lá no litoral, pré-sal, todas essas regiões, onde nós temos visto que tem havido mais prospecção. Aqui nessa região tem poucas prospecções. Nós temos aqui, Bacia dos Parecis, tem no lado ali de Mato Grosso, houve uma prospecção. Nós temos aqui na Bacia do Acre, uma prospecção lá na região de Cruzeiro do Sul. Agora, é muito pouco para o tamanho que nós temos e para a necessidade que nós temos de gás natural. Falta um pouquinho de força política, né? Eu acho que com a força política essas prospecções podem ser feitas e aí, quem sabe, vamos encontrar gás aqui em Rondônia. Mas qual que é o papel da Romgás, né? Da Companhia Rondoniense de Gás, nesse contexto todo do gás? A Romgás, ela é a concessionária de distribuição de gás natural. Ela começou já há algum tempo e ela sempre teve aliada à presença de um gasoduto que não chegou. E nós temos hoje uma linha estratégica que a missão da empresa não é o gasoduto, mas é fazer com que esse gás esteja presente aqui no estado. Então, a primeira coisa é buscar esse gás onde ele está. Dado que há diversas tecnologias, como já falamos, de busca de gás, então nós estamos trabalhando em cima disso. Primeiro, uma tecnologia que traga gás pelo Rio Madeira, que gás, GNL, pode vir de onde for. Nós estamos trabalhando com 2 projetos. Pela hidrovia do Madeira, sentido, né? Pela hidrovia do Madeira, que aliás é uma hidrovia sensacional e tende a melhorar. A questão do biogás, a gente tem feito bastante trabalho. Nós temos visitado alguns polos que são líderes nessa parte, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O Rio de Janeiro também é líder nessa parte, na parte
aterros sanitários, então nós temos buscado conhecer essas tecnologias para trazer essas aplicações aqui para o Estado de aplicação comercial. Claro, o biogás, por exemplo, você encontra em uma aplicação de pequena monta, até numa casa você faz biogás. Mas em aplicação comercial, aí já entram tecnologias que estão presentes já aqui no Brasil. E é isso que nós estamos buscando. É bom deixar claro para a população a importância do gás natural para o desenvolvimento do Estado, né? Nós podemos industrializar o Estado de Rondônia, trazer indústrias para cá através do gás natural, né? Éden, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço, é um desafio muito grande falar de gás natural em pouco tempo e me coloco aqui à disposição quando vocês quiserem nos convidar, que nós viemos aqui com todo prazer falar mais assuntos mais sobre o gás natural. Muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania.